essa é uma regra? É um Flamengo que vai sempre oscilar? A gente pegou um histórico do São Paulo que mostra que depois ele equilibra. Mas há quanto tempo o Flamengo está esperando esse equilíbrio também de outros comandantes, que pouco tem a ver com o São Paulo? O que o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, pode fazer nesse sentido para mobilizar completamente o departamento de futebol? O presidente Rodolfo Landim, são as dúvidas que ficam nesse momento, uma cobrança mais forte para que o Flamengo não saia dos eixos tão facilmente assim. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Quero desejar para você desde já um excelente fim de semana, um excelente sábado e domingo. Separei para vocês aqui um vídeo bacana do Sport Center falando sobre Jorge Sampaoli. Cara, é o seguinte, vamos ver aqui como que o Sampaoli lidou com goleadas sofridas no Brasil. Em todos os times que ele passou, ele sofreu goleadas pelo Santos, pelo Atlético Mineiro, e temos aqui, galera, como que ficou depois. Por exemplo, agora o Flamengo perdeu por 4-0 para o Bragantino. E a sequência do Sampaoli, será que agora vai ter de novo uma sequência de vitórias sem derrotas? É sobre isso que a gente vai falar, porque pelo Santos e pelo Atlético Mineiro aconteceu a mesma coisa e ele teve depois vários jogos de invencibilidade. Vamos mostrar tudo aqui neste vídeo. Primeiro, quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada, valeu? Primeiramente, quero falar para você o seguinte. Hoje nós temos 4 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro e 4 jogos pela Série B. Olha só a dica que eu tenho para você fazer a sua fezinha. No primeiro comentário fixado tem o link da 1xBet e o cupom MarcosFla. Use o nosso cupom e ganhe 100% de bônus no seu primeiro depósito. Se você depositar 100, ganha 100. Se depositar 50, ganha 50. Use o cupom MarcosFla. Tá no primeiro comentário fixado o link da 1xBet e o cupom. Boa sorte! Agora sim, vamos aqui então acompanhar este corte do programa Sport Center. Simbora! Uma tela, Pedro, como o São Paulo lidou com goleadas sofridas no Brasil, né? Então, o técnico perdeu 6 jogos por 3 ou mais gols de diferença, 6% ali do total dele no Brasil. Aquele jogo que a gente já citou do Ituano contra o Santos, depois ele ficou 9 jogos sem derrota. O Botafogo de Ribeirão Preto também, que venceu o Santos por 4-0, e aí nos 7 jogos seguintes perdeu 2, venceu 4, empatou 1. O Palmeiras 4-0 no Santos. Nos jogos seguintes ele só voltou a perder uma vez só. Santos e Grêmio, depois ele ficou 6 jogos sem derrotas. Aí o Atlético e Palmeiras, nos 7 jogos seguintes, teve apenas uma derrota e o Atlético venceu por 4-0 o Flamengo. E São Paulo e Atlético, quando perdeu por 3-0, depois ele ficou só nos 7 jogos seguintes, ele só perdeu mais uma. Porque a gente tem que falar sobre... Porque o torcedor, hoje, ele olha para a sequência, ele pensa, caramba, a gente perdeu de 4-0, depois de uma parada da data FIFA, como a gente brincava com o Pedro, que estava tudo até muito calmo, né, pro torcedor nesse sentido. Mas e agora? Essa é uma regra? É um Flamengo que vai sempre oscilar? A gente pegou um histórico do São Paulo que mostra que depois ele equilibra. Mas há quanto tempo o Flamengo está esperando esse equilíbrio também de outros comandantes, que pouco tem a ver com o São Paulo? Foi surpreendente essa goleada do Red Bull Bragantino, uma derrota assim, porque o Flamengo vinha numa curva apontando para cima. Foram 10 jogos sem perder, 5 vitórias consecutivas, um time mais encaixado, com uma identidade. Então a gente esperava até um Flamengo bastante diferente do que a gente viu, e o São Paulo tem razão ao reclamar da intensidade, um Flamengo muito abaixo. Fisicamente também não conseguiu acompanhar o ritmo do Red Bull Bragantino, mas eu vejo que o São Paulo pode lidar com isso de uma forma consciente, madura, blindando o elenco, mas é diferente no Santos tomar uma goleada, mesmo no Campeonato Paulista, porque ali era um trabalho de reconstrução no Santos. Embora o time tenha sido vice-campeão brasileiro naquele ano, em 2019, não tinha um dos melhores elencos do país, como tem o Flamengo. Então, naturalmente, uma goleada como essa vai despertar uma repercussão maior, uma chiadeira maior, e ele precisa lidar com esse cenário de pressão daqui para frente. Na coletiva de imprensa, quando ele fala que o time não entrou em campo, não venceu duelos, principalmente ele parecia não entender de fato o que estava acontecendo. Isso me parece caminhar para um problema mais estrutural
do Flamengo, não só com o Sampaoli, era com o Vitor Pereira, já foi também em alguns momentos com o Dorival, o Rogério Ceni. Se você for caminhar com vários treinadores, isso acontece. O Flamengo que despluga em determinados momentos e aí consegue, em algumas faixas da temporada, ter esse alto índice de competitividade. Teve nesses 10 jogos aí e, de repente, numa parada, ele se... Lembra, galera, com o Renato Gaúcho, o Flamengo tomou 4-0 dentro do Maracanã para o Internacional. Todo ano tem uma presepada dessa, né, cara? É incrível, né? Desmobiliza completamente. Então, é uma cobrança mesmo estrutural. O que o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, pode fazer nesse sentido para mobilizar completamente o departamento de futebol? O presidente Rodolfo Landim. São as dúvidas que ficam nesse momento, uma cobrança mais forte para que o Flamengo não saia dos eixos tão facilmente assim. O Pedro, e sempre que o Flamengo tem um tropeço como esse, as viúvas do Jorge Jesus aparecem. Olha o JJ, olha o Jesus está no mercado. Não! Exato, e eu quero perguntar justamente para o Pedro, que ele já cansou de escutar essa história, mas até para mostrar para o torcedor do Flamengo como eu imagino que seja muito improvável um retorno do Sampaoli do Jesus diante de um trabalho que promete como o do Sampaoli. Mas internamente hoje, qual é o prestígio do trabalho do Sampaoli e como a diretoria também, Pedro, ficou sentida, com razão, pelas negativas do Jorge Jesus nas últimas sondagens? O sentimento, Breler, com o Jorge Jesus tem sempre uma grande rusga, assim, em relação às negativas do Jorge Jesus de, enfim, não atender aos chamados do Flamengo, se ele principalmente atendeu ao chamado do Benfica lá atrás, quando tinha renovado com o Flamengo há um mês. Isso é muito claro, isso sempre fica muito explícito. E o Flamengo tentou nessa última vez aí, quem sabe, talvez cogitar esperar o Jorge Jesus, mas nem esse sinal muito claro ele deu. Então o Flamengo hoje não cogita essa possibilidade de Jorge Jesus, mesmo com ele livre, está bem satisfeito com o Sampaoli, está bem com um objetivo traçado de manter esse treinador, não vê essa situação, mas obviamente é o eterno fantasma do Flamengo. O fantasma do Jorge Jesus só vai ser dissipado mesmo no dia que ele retornar ao Flamengo e aí ele tiver novamente um estrondoso sucesso, ou então ele tiver um fracasso retumbante, e aí isso aí vai se dissipar. E ainda mais com ele livre no mercado, uma hora ou outra, se o Flamengo não tiver um sucesso como ontem, alguém pode falar, se os sucessos não voltarem, isso pode se acumular. Mas nesse momento, não acredito, o Flamengo está com outras prioridades na temporada, mas como disse o Sampaoli na coletiva mesmo, tem que reagir e rápido, e é domingo contra o Santos na Vila, 18h30. Mesmo porque, galera, a multa do Sampaoli é muito alta, né? Então o Flamengo não quer pagar mais uma multa, né? Porque, pelo que a gente tem trazido e vocês têm analisado e a gente tem avaliado, não é necessariamente um problema de sistema tático, né? A gente está falando, às vezes, de apatia, às vezes de apagão, às vezes de parte física, que não necessariamente diz sobre o treinador ter botado 5 zagueiros e 2 centroavantes juntos, né, Mari? Exatamente. E ontem ficou claro isso, né? Até a própria entrevista do Davi Luiz depois da partida falou, a gente não conseguiu. Eles foram muito superiores e o Flamengo aceitou estar nesse momento, né? E acho que a gente consegue perceber a falta de mobilização mesmo, de recuperação, porque a intensidade do Red Bull Bragantino, ela não foi por um determinado período. Não é, né, que o jogo foi disputado primeiro tempo, 10 primeiros 15 minutos. Desligou no intervalo, enfim. Não, o Flamengo ele foi envolvido desde o início e assim, não conseguiu depois. Foi recuando cada vez mais, foi permitindo o Red Bull Bragantino a criar as jogadas, se sentindo muito bem. Num dia espetacular do Red Bull Bragantino, é um trabalho que está acontecendo, é uma intensidade, um volume, as jogadas muito bem trabalhadas, triangulações pelos lados. É um time que tem um potencial de chute de média e longa distância com, assim, 3, 4 jogadores que pegam muito bem na bola. Então, o Flamengo foi recuando, já é um time que não tem tanta capacidade, né, dessa marcação de morder e acelerar, e aí acabou do jeito que foi. Na entrevista coletiva, né, o Sampaoli ele até foi questionado pela palavra, eu estava até pegando certinho aspas aqui, certinha,
para passar, que o Everton Ribeiro, no intervalo, ele disse que o time não estava se ajudando, não se ajudava. E aí o São Paulo falou, para mim o problema foi no jogo coletivo. Normalmente, quando um time não joga coletivamente, sofre. O time não jogou, o Bragantino foi melhor. Normalmente acontece o que aconteceu. Porque isso não é sobre um jogador estar mal. A Wesley ter escorregado e perdido a bola, né, Breiler? Parece algo muito mais de funcionalidade. Eu usei a palavra orgânico aqui, né? Que o jogo não é aquela que o cara toca e sabe quando tá vindo ali, que tá vindo pra cá, que sabe como sair da pressão. Não tá funcionando assim, né? Exato. O Flamengo ainda não tem esse modo automático que a gente costuma ver em muitas equipes do Sampaoli. É um recorte de início de trabalho. Muita gente, poxa, mas início de trabalho, olha o tempo. Não, o Sampaoli pegou no meio da temporada, até conseguir dar sua cara à equipe, até isso estabilizar. Tende a demorar, ainda mais num Flamengo que perdeu para o Maringá, pecando em passividade. Um Flamengo que no jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, mesmo diante de um adversário com menos qualidade técnica, no segundo tempo quase não viu a cor da bola. Então, isso mostra também que há uma... Corinthians naquele último minuto... Também, exato. Então, são várias amostras na temporada de que há uma responsabilidade grande também dos jogadores. Ontem, muitos erros individuais, novamente. Thiago Maia pecando, vacilando numa bola aérea. O Wesley 2 vezes errando em saída de bola. O único que se salvou ontem foi o Matheus Cunha e sofreu quatro gols, que ele não teve responsabilidade. Então é um Flamengo abaixo, individualmente também, que ajuda a explicar o coletivo com dificuldade de andar em alguns momentos. Pedro, obrigada, viu, pela sua participação. Em meio a tudo isso, temos aqui a provável escalação do Flamengo para pegar o Santos na Vila Belmiro com portões fechados neste domingo às 18h30. O provável time do Flamengo é Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. As dúvidas são eles, Cebolinha e Pedro. Os dois vêm em baixa, não estão jogando bem, então acredito eu que o Gabigol será o titular contra o Santos. Vou repetir a provável escalação. Goleiro Matheus Cunha, laterais Wesley e Ayrton Lucas, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, Eric Pulgar, Thiago Maia e Gerson na meia, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Esta é a provável escalação do Flamengo. Você escalaria esse time, sim ou não? Comente aqui, quero saber a sua opinião. O Flamengo pega o Santos em crise, né? O Santos que vem de protestos, teve aquele incidente na Vila Belmiro aí contra o Corinthians. O Santos foi punido pelo STJD, irá jogar com portões fechados. E o Flamengo, com isso, tem uma certa vantagem, né? Porque, veja bem, jogando sem torcida, o Flamengo leva vantagem porque está jogando fora de casa. Só que o Flamengo tem que entrar para jogar, né, galera? A gente viu o que aconteceu nessa última quinta-feira e foi vergonhoso. Por que foram tão passivos, cara? Por que não jogaram? Por que não quiseram jogar? Esta é a pergunta de $1 milhão, né? Ninguém entende o que aconteceu contra o Bragantino, cara. É para esquecer esse jogo. Muito bem, dito isso, deixem o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui!